Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui com o Arthur, que é o cara da Riffel aí, que está sempre aqui falando com a gente sobre especificações técnicas da moto, equipamentos, peças, né, no geral da Riffel, trazendo muita informação pra gente, né? Fala Arthurzão, beleza? Beleza, Seco. Hoje a gente está aqui para fazer uma coisa um pouquinho diferente, a gente vai ser um pouquinho da área técnica e vai falar sobre dicas de viagem, né? Isso aí. Dicas para a primeira viagem. Eu estou aqui com a Thaís, né? Thaís, bem-vinda aqui ao canal Motorrede. O Arthur já é de casa aí, a galera já conhece o Arthur, mas a Thaís aqui tá morando na mesma cidade que eu e já viajou muito aí o país. Atrás da gente aqui tá a moto dela, a CG guerreira aí, que vai para tudo quanto é lugar junto com ela. E a gente vai trazer justamente isso, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui um pouquinho mais relaxado sobre dicas para a primeira viagem de moto, para quem vai viajar um percurso um pouco mais perto, mas também pode ser um percurso mais longo. São dicas um pouco mais básicas, mas que são muito importantes e muito necessárias para quem vai fazer a primeira viagem de moto. Tem a moto para usar no dia a dia, no trabalho, mas está com aquele receio de pegar a estrada, né? Então, na nossa primeira dica, a gente montou aqui, a gente bateu um papo, antes se montou meio que um cronograma, um checklist. A gente vai começar com o cuidado e a preparação da moto, né? Então fala um pouquinho aí pra gente, Arthur. Qual é a tua dica aí para quem vai fazer a primeira viagem no cuidado e preparação da moto? Fala, Seco, beleza? Beleza. Então, dicas importantes. Manutenção preventiva. Primeira coisa, calibragem e estado dos pneus. Verificação de alguma folga em roda, em sistema da balança traseira, certo. Uma folga em caixa de direção, sistema de suspensão. Isso aí é o básico. E aí, Thaís, o que tu conta aí pra gente também? Primeiramente, agradecer o convite. Legal. Oi, gente. Então, dicas de viagem. A primeira coisa assim, que eu vejo na moto antes de sair é se tá realmente calibrado, se o nível do óleo tá ok e se eu tenho gasolina no tanque. Né? Gasolina no tanque é importante. Tem que ter combustível, senão não vai, né? Pelo menos o mínimo para chegar ao posto para abastecer e daí calibrar o pneu se precisar, né? Então, a gente olha aí nessa parte básica da preparação da moto, é checar realmente se está tudo ok com o pneu, se o seu kit de transmissão está ok, se está lubrificado para pegar a estrada, exatamente. Se tem combustível, se os freios estão ok, se a iluminação, farol, né? Então, pega a moto, dá uma volta nela, tudo que tu conseguir observar dela, liga ela, vê se está ok, né? E faz o seu pré-preparo para a viagem, né? Exatamente. Então, a gente já está falando sobre a moto. Uma preparação até que a Thaís comentou, a moto dela está aqui, está com o baú, está com o alforje, está com os equipamentos aqui prontos para viajar, parece que ela vai sair daqui, já vai pegar a estrada. Já vai para Atacama. Vai para Atacama, né? Então, também ela comentou sobre esse lance de preparar a fixação das bagagens, né? Exatamente. Tem gente que utiliza baú, tem gente que utiliza alforje, tem gente que prende a bolsa ali. O que tu comenta sobre essa parte também? É uma dica muito importante, principalmente para quem anda com isso aqui, ó, baú traseiro. O chassi da moto, o quadro da moto, não foi projetado para carregar carga excessiva. Então, se você vai carregar muita carga, é legal você ir atrás de um bagageiro mais reforçado. Ou até mesmo fazer algum reforço no chassi da moto. Dependendo da carga que você colocar aqui, não acabar gerando alguma trinca no bagageiro, alguma trinca no chassi da moto. Forçar mesmo a estrutura da moto, né? Exatamente, forçar a estrutura da moto além do que ela foi projetada. Isso. E a Thaís mencionou sobre os alforjes, né? Sim. E até fazer um adendo, a questão do bagageiro, o meu realmente, eu tinha um bagageiro mais simples, então ele quebrou, devido ao peso. Aí eu tive que fazer todo um trabalho ali para colocar o mais reforçado e como eu uso, praticamente eu viajo quase todo final de semana. Viajante, né? Sim. Aí eu uso os alforjes, o meu ele é adaptado embaixo do banco e nem tiro eles. Só que questão do peso, eu coloco eles assim, o que eu vou levar de bagagem, eu penso e tento distribuir a bagagem, para que não fique um peso mais de um lado do outro, porque isso me prejudica na pilotagem. Na pilotagem, ou seja, em curva, né? Se preocupar com o equilíbrio do peso, né? Sim. Como tu falou, não exceder o peso no top case, na parte central, mas também equilibrar o peso nos alforjes laterais, justamente porque pode pesar muito para uma curva e puxar muito, ou pode faltar na hora de fazer a curva para o outro lado, né? Tá muito leve para um lado e menos para o outro. Isso vai atrapalhar e também vai cansar na pilotagem, né? Exatamente. Outra dica bacana também, às vezes nem é questão de peso, né? Você não vai carregar um saco de cimento em cima da moto. 50 quilos, né? Mas um baú mal fixo, que ele vibra demais, exatamente. Às vezes uma simples capa de chuva dentro pode trincar o chassi da moto. Eu já vi acontecer. Por conta Você pega uma estrada muito esburacada, um calçamento por um longo período, aquela vibração do baú mal fixo, ele pode acabar trincando o bagageiro ou até o chassi da moto. Então é importante
sempre ficar de olho nessa parte. Nessa parte, né? Porque ele vai ficar trepidando e vai ficar exercendo uma força regular ali, irregular, aliás, que pode danificar, né? Exatamente. Não quer dizer que vai, mas pode. Então, preparação importante é olhar tudo ao redor da moto e prender bem a sua bagagem, né? Nada de amarrar com a corda. Pode ser com corda? Pode, mas usa um nó de marinheiro que dê força, né? Que dê aperto para deixar ele bem firme. Mas o ideal é usar um top case, usar uma forge, alguma coisa nesse sentido. Principalmente, a cada abastecido que você para aí, se você tiver algo amarrado, com elástico, com corda, com borracha, dê uma conferida. Verificar. Às vezes aí a cada 100 km, com o vento pegando, a bagagem pode dar uma mexida. Importante, até tu mencionou, a gente estava comentando até antes, isso aconteceu comigo na viagem recente. Todo mundo que segue aí no canal sabe que eu tenho 500X e que eu viajo. E eu estava na Serra do Rio do Rastro agora recentemente. E Serra do Rio do Rastro é um ecossistema único, né? Todo mundo já passou por lá aqui, já sabe como é que é o clima lá. Eu peguei chuva, tirei minha bolsa estanque, tirei minha capa de chuva, vesti ela, simplesmente só fechei minha bolsa estanque e segui a minha rota. Metade do caminho parei num posto, eu fui olhar, minha bagagem estava quase saindo de cima do banco. Porque eu tinha tirado o que estava fazendo volume na fixação dela, ela ficou sem fixação e os meus elásticos estavam prendendo só a ponta da bolsa. Nossa. Mais um pouco é capaz de eu perder a bolsa e nem perceber. Chuva, BR fechada de noite, então observar bastante aí esse detalhe de fixação de bolsa e tudo mais também. E a nossa segunda dica depois de preparar a moto é a gente olhar para o nosso roteiro, né? A nossa rota, definir, ver, ou é só pegar a moto e ir? Fala aí, Thaís, tu que já viajou bastante aqui na América do Sul, como é que tu faz as tuas rotas? Qual é a dica para quem vai fazer a sua primeira viagem? Eu sei que tem muita gente assim que dá aquela, eu vou pegar a moto e vou sair, sem destino. Cara, não é bem assim. Já fiz dessa retornando e só perdi tempo, porque eu não conhecia a estrada, eu tinha que voltar, tinha dias contados e perdi muitos pontos turísticos. Então, assim, eu sempre procuro traçar a rota. Eu, como gosto de visitar mesmo as cidades, pesquiso os pontos turísticos, me informo com a galera que é de lá da cidade, onde eu vou. Calculo bem certinho a quilometragem por dia, aonde eu pernoito, e é basicamente isso. É contar a quilometragem, pernoite e os pontos para você não perder nada. Pontos de interesse, né? E definir a rota. Basicamente, hoje em dia a gente tem bastante ferramenta, né? Google Maps, enfim, tem uma infinidade de ferramentas que a gente pode traçar a rota, saber quantos quilômetros a gente vai fazer. E isso também é muito importante para a rota, mas também para o consumo de combustível, para não se perder aí e acabar ficando sem um posto, né? Qual a dica que tu tem aí para a galera? Saber da autonomia que a sua moto é capaz de fazer, né? Ficar de olho no roteiro e em postos de combustíveis, né? Se você for para um lugar muito retirado e você achar que a autonomia da sua moto não vai ser capaz, leva um galãozinho extra. Um combustível extra ali. Isso aí. Eu já rodei 160 quilômetros fora da rota, né? Eu achei que eu estava indo certo, quando vi foram 80 errado, tive que voltar esses 80. Olha só. Então é gasolina desperdiçada. Sim. Se eu não pegasse um posto logo, aí eu ficaria... Ia ficar na mão, tem um problema. Então, defina a sua rota, marque o seu ponto de saída, o seu ponto de chegada, explore a região via internet antes de ir. Se tiver conhecidos, faça um contato, pergunta, tô indo para tal lugar, vou para o Rio do Rastro, e aí? Subo por onde? Bom Jardim da Serra, Lauro Miller, Tubarão, ou pego a 282, vou para o outro lado, ou enfim, para onde você for, tenta pesquisar, porque hoje em dia a gente tem bastante ferramentas, a gente consegue traçar uma rota e consegue definir o caminho mais correto para fazer esse rolê. E hoje em dia, a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Não dá pra gente simplesmente, assim, vou para tal lugar e sair tentando estradas, né? Então, a gente definindo a rota consegue definir o tempo, lugar de parada, muito mais, né? Consegue ter um aproveitamento maior da viagem, né? Outra dica importante sabe que o motociclista é um povo unido, né? Sim, bastante. Se o cara tem moto grande, médio, pequeno. Não importa. Tu parou num posto de gasolina, viu outro motociclista vindo, talvez no sentido contrário, o cara parou ali. É verdade. Para com ele, troca uma ideia. Pô, tu tá vindo de onde? Tô vindo de tal lugar. Pô, tô indo pra lá. Tem um hotel para recomendar, onde é bom de comer, onde como é bom de parar, a estrada. como tá a estrada. Isso aí é muito bacana. Acontece bastante. E também, como a gente já estava falando um pouco de autonomia, né? É verificar o combustível. Tu estava comentando aqui com a gente antes que tem motos, né, que não tem um marcador de combustível. É comum isso, né? E como é que tu faz aí para calcular o teu combustível e ver? Eu já sei quanto mais ou menos ela faz por quilômetro, 1 litro.
Então, mas tem horas que, tô rodando um tempão, vejo o horário e tal, não chego, tem que parar, abrir o tanque, dar uma olhada, dar uma chacoalhada. Escutar o barulho do combustível. Escutar o barulho, aí eu já consigo mais ou menos, não, tem pouco, imagina a quantidade que tem, né, de combustível. E como eu conheço bem, já sei até onde eu consigo ir com ela. Já tá bem acostumado, já entende, né? Exatamente. Contigo também já aconteceu uns casos assim, né? Eu também vou nesse sistema, né? A minha moto é um pouco arcaica nesse sistema, então não tem marcador no painel. Eu encho o tanque, zero o odômetro parcial e eu sei que eu posso rodar aí em média 300, 330 quilômetros. A partir disso eu tenho que começar a procurar um posto. Mas aconteceu um fato, minha moto faz uma média aí mais ou menos de 20 por litro. Teve um dia que eu andei com vento contra, só de quarta marcha com motor forçado, ela fez menos de 14. Olha só, fugiu muito, Fugiu né? muito da curva, então ela puxou a reserva antes do esperado. Bem antes. Mas eu sabia que logo adiante teria um posto, então Sim, tava mais tranquilo. Um perrengue aí, Então uma pane seca na estrada, é interessante ficar de olho. monte a rota e fique sempre ligado na autonomia e o percurso quanto sua moto consome, né? Essa é uma dica muito boa. E agora mais uma dica aí pra gente é a manutenção da moto, né? Quando a gente fala manutenção da moto, não é fazer o reparo regular que a gente faz, é a manutenção durante a sua primeira viagem, porque pode acontecer algumas coisas ou prevenir de acontecer algumas coisas, né? Qual é a dica de vocês aí sobre a manutenção ou a preventiva ou a corretiva durante a viagem? Bem, durante a viagem, você rodou aí um período de 300, 500 quilômetros, principalmente se você pegou chuva, a recomendação número 1 é o quê? Lubrificar a corrente. Verificar se ela não afrouxou muito nesse período. Caso tenha afrouxado, você tem que ajustar. Ou se você não sabe como ajustar, procure um mecânico, né? Quando a gente fala procure um mecânico, vá num posto que geralmente tem aquele pessoal que faz a troca de óleo e tal, já pode dar uma ajustadinha para ti. Verificação do nível de óleo. Às vezes a sua moto baixa um pouquinho de óleo. Baixa um pouquinho. 500 km, se a sua moto tiver 1 litro de óleo no motor e ela baixar um pouco, pode acabar danificando o motor. É legal. Se você não sabe, pede para o frentista ali te ajudar, que ele vai saber certinho como saber o nível certo, né? Verificar o nível de óleo. E tu, Thaís, o que tu diz pra gente aí? O nível de óleo é a primeira coisa, porque o motor é coisa muito principal, é o coração da moto. Tem que olhar o nível do óleo sempre, né? Sempre. E lubrificação da corrente, realmente. E também outra coisa é a vela, porque peguei quilômetros de chuva, às vezes acontece. Não é o ideal, mas acontece. Sim. Acaba molhando a vela, então a moto já começa a ter um baque, assim. Sim, começa a dar um probleminha ou outro. Olhar bem a vela. Às vezes o cabo da vela pode estar até meio ressecado, meio desgastado, então assim, é bom dar uma verificada também, né? Com certeza. A cada parada em posto pode dar uma olhadinha para ver se está meio frouxo, se está entrando alguma água, alguma coisa assim, para garantir, para no meio do caminho não ficar na mão, né? Exatamente. E aí, a gente fala em manutenção durante a viagem, a gente está falando em preventiva, a gente vai entrar junto, né, com o kit de emergência, né, o kit de preparo. Como a gente está falando da manutenção preventiva, ou seja, lubrificar, olhar a calibragem do pneu, recalibrar o pneu, beleza, essa é preventiva, a gente está fazendo para não dar um problema. Mas e se acontecer um problema? E aí, o que faz? O que a gente fura um pneu? Então, a primeira pergunta que me fazem, né? Se tu viaja de moto sozinho, sim. E se fura um pneu? E aí? É só arrumar. Parece difícil. Não é o fim do mundo. Para mim parece difícil. E aí? Então, na minha moto eu carrego um jogo de espátula, 2 câmaras de ar e para usar em últimos casos. Sim, Mas só dá pra levar uma garantia. Um reparador, furou o pneu, primeira coisa. Cara, quando tu falou espátula, tu tá falando para arrancar o pneu, Pra tirar o pneu. Pra tirar o pneu da roda. Precisei tirar a roda Estourou. na beira do acostamento. Tem a ferramenta. Certo. Mas antes de usar esse recurso, tem um reparador. Sim. Furou o pneu, bota o spray dentro, roda até numa borracharia. Pelo menos ali tu consegue se salvar, né? Tu já passou por algum problema de pneu furado durante as tuas viagens? Já, mas assim, antes eu não sabia trocar pneu, não sabia nada, Certo. tanto é que no início eu não carregava a ferramenta. Eu fui aprendendo com o tempo, hoje eu sei trocar um pneu se vier Se acontecer. furar. Isso, e sempre carrego agora as ferramentas, porque já aconteceu de eu ficar na estrada, não ter nada de ferramentas, sorte minha que eu tinha uns amigos comigo. Sim. E daí me deram uma ajuda Um porque eu apoio. não entendia. Aí hoje eu posso dizer que leva as ferramentas. Que dá um precisa- jeito. uma coisa, com exceção do motor, que tipo, eu não vou levar a ferramenta pra
Pra mexer no motor, pra abrir o motor na estrada, Não né? tem como, não né? Não tem como. Uhum. Então, o básico é só pra regular a corrente, pro pneu, Exatamente. né? Para garantir. Pra garantir. Então nesse kit, a gente falou da preventiva, agora falando da corretiva, é um kit de emergência que seja composto por chaves principais específicas para sua moto, né? Não adianta comprar um kit de chave com boca que não vai encaixar, e não vai conseguir afrouxar uma roda que precisar. E reparador de pneu, se acontecer alguma coisa, ou conhecido macarrãozinho, né? Isso, hoje que dependendo do pneu. As motos de baixa cilindrada, já existem vários modelos com motos que usam pneu radial. Radial. Pneu sem câmera. Sem câmera. Existe no mercado aquele reparador que é chamam de macarrão mesmo. Aham. Você leva isso ali, leva uma bombinha de pneu, você consegue reparar o pneu na beira da estrada. Sim. Eu sempre levei essas ferramentas, esses kits aí, Uhum. e ainda bem que nunca precisei usar para mim, mas já salvei outras pessoas. Já parei em grupo de moto com mais de 15 motos, Aham. um cara com pneu furado, E ninguém deles fazer tinha o uma reparo. câmera. E eu, Olha não, só. tá aqui a câmera, tira tua roda, leva na borracharia que o cara troca. Tem uma borracharia ali na frente. A gente acha o caminho já acha o caminho e consegue reparar. Então, é basicamente um reparador de pneu, se ele for com câmera. Se puder levar um pneu a câmera, ok. Mas a gente está falando da primeira viagem, então com certeza a gente ainda não está preparado para tudo isso. Então, um reparador de pneu, se for um pneu sem câmera, pode ser o famoso macarrãozinho que espeta, puxa, dá uma enchidinha com uma bomba de ar e vai ao lugar mais próximo para fazer o reparo total e encher. E kit ferramentas, né? Com as ferramentas, as chaves ideais para mexer na sua moto. Né? As ferramentas básicas. Básica, coisa simples. Pode levar um alicate, pode levar uma chave de fenda e Phillips normal. Peso em excesso, né? O mínimo possível. É um kitzinho mesmo do tamanho. Algumas motos vêm com um kit básico, né? Então é bom verificar se a sua tem e se ele está presente. Se não está, é fácil encontrar para comprar hoje em dia o kit de acordo com a sua moto. Né? Isso aí. Outra dica importante que já salvou muita gente, uma emenda de corrente. Olha só, hein? Isso aí é importante. Parece difícil. Parece difícil, né? Mas você trocou o kit da sua moto, está saindo de casa com kit novo. Pode ser que o mecânico montou a chaveta do lado contrário, com a abertura para o lado que a corrente gira. Que ela abre. Quando ela vai passando no pinhão, ela vai levando pancada, até que uma hora ela vai soltar fora. Vai ceder. E a corrente vai abrir. Geralmente não vai parecer que ela arrebentou, mas na verdade ela só abriu. Ela só abriu a emenda. Só abriu. Se tiver uma emenda no bolso da jaqueta, vai te salvar. Estando ali no kit de emergência. Primeiros socorros ali, vai te salvar. E é algo muito pequeno, né? Muito pequeno. É muito não pequeno. Não dá peso, não dá volume. Não dá peso. E se não salvar você, você pode ajudar outra pessoa a salvar alguém, né? Isso aí. Até mesmo para quem não sabe, tem uma questão do pneu, né? Quem não sabe trocar e tudo mais, tem a questão da vacina para o pneu, que tem a câmera já vacinada. Então eu já colocava a vacina na câmera ali e viajava. Tu já pré-prepara a câmera então? Exatamente. Tu já dá a vacina antes, já sai que se furar ela segura ali, tu consegue... Sim, se eu também não segurar, o que aconteceu comigo, né? Mas outros detalhes ali, acabou furando, realmente o líquido não segurou, né? Não mas segurou. eu tinha uma outra câmera comigo. E aí trocou e foi embora. Sim. Então é isso. E agora a nossa dica é sobre equipamentos. E muitas vezes aconteceu comigo agora, quando a gente preparou esse conteúdo do vídeo, que é o quê? A gente olha para a moto, tá tudo ok. Pneu calibrado, kit de transmissão lubrificado, redondinho, em dia para aguentar toda a viagem. A gente montou a rota, pesquisou para onde ir, pesquisou o que fazer. A gente preparou o kit de emergência e aí a gente está viajando e pega aquela chuva, aquele frio, ou seja, o equipamento, que era algo que a gente deveria pensar lá junto com a preparação da moto e com a rota, não é? Isso aí. O que a gente tem de dica sobre equipamento para a galera que vai fazer a primeira viagem? Vocês já viajaram bastante a América do Sul, sabem como é aqui a nossa região, principalmente aqui o sul do Brasil e também na América do Sul, o clima é muito diferente, de 10 km para 20 km muda muita coisa, né? Então, dicas de equipamentos, vamos lá. Quem começa essa? Posso começar? Vai lá. Bom, primeiro voltando à conversa da rota, né? Mais uma dica importante até. Rio do Rastro, por exemplo. Todo motociclista quer ir para Rio do Rastro. Eu saí aqui do litoral com sol e 30 graus, vai. 30 graus, 35 graus. Sim. Beleza, vou para Rio do Rastro de bermuda e camiseta. E a capa de chuva vai ficar em casa porque o tempo tá bom. Tá muito calor, né? Furada. Você vai garantido. Chuva, subiu a serra, vai pegar 15 graus. E aí, faz o quê? Já passou por isso? Olha, já... Não, eu não digo com equipamento, mas eu digo ir para o Rio do Rastro, sair daqui com calor e chegar lá com frio. Olha, não foi
assim, todo lugar. Né? Às vezes a gente é surpreendido mesmo na Sim. estrada. Cedo já com chuva, com frio. Tem cidades que tu chega, é calor, e aí de noite é frio pra caramba. Vamos supor, aí tu chega na cidade de manhã e tal, desceu ali os equipamentos, botou no hostel ou no camping onde tá, vou dar uma volta na cidade aí, vou dar um rolê e de repente tu descobre que não é aquele calor todo, né? Então a recomendação é preparar os equipamentos, olhar para onde vai. Leva uma roupa extra. Uhum. Pra levar o guarda-roupa todo, né? Mas pelo menos uma blusa de frio ali, se você vai pra um lugar mais quente, que nem aqui pro litoral, tava chovendo bastante, deu uma diferença de temperatura, mas pelo menos um básico ali. O que conseguir levar, né? E também equipamentos também não só contra o clima, mas que seja a favor da proteção, né? Se tiver condição de ter uma luva fechada, né, com proteção nessa região, bota, né? A gente sabe que bota aí ajuda bastante. Tu tem um caso aí que é compartilhar com a gente, esse caso de bota, não é muito legal, né? Não é o melhor tipo de caso que a gente gosta de compartilhar, mas te ajudou a bota, né? Sim, eu tava com coturno e em razão de uma queda na Argentina e o meu pé, perdi boa parte do tecido do meu pé, tive algumas complicações, atrasou a viagem. Então, se eu tivesse com tênis ali, olha, eu não digo que, mas assim, eu poderia ter perdido o meu pé. Tá vendo? Às vezes é um detalhe só, né? Que, não vou levar um calçado mais aberto, mais relaxado, porque, né? E aí pode ser num acidente que não é culpa tua, não foi culpa tua, né? Foi culpa de terceiros que pode ter ocasionado talvez a perda do pé. Sim. Por conta de um calçado, né? Uma simples mancha de óleo, você pega depois de uma chuva. Sim, também pode ser, levar né? um tombo é muito fácil. Sempre digo, né? Sempre pilote equipado. Não, mas a minha moto é 125 cilindradas, ela não corre. Não quer dizer nada, né? Você pode se machucar igual. Não importa. Mas uma jaqueta, uma luva, uma bota de cano longa muito quente no verão. Ande equipado. Ande equipado, né? Bota, luva, se possível. Se for mais possível ainda, se você tiver condições de se equipar legal, uma jaqueta com proteção de cotovelo, proteção de ombros, proteção de coluna. E não é aquela proteção super acrílica, mas sendo uma proteção, já que hoje em dia está sendo mais comum, que ela é mais macia, ela já protege o suficiente para não agredir muito durante uma situação de queda, uma situação de risco. Calça de cordura, se possível, que tenha proteção no joelho e proteção lateral, mas se não tiver condições de comprar esse tipo de equipamento completo, ou seja, uma jaqueta já com proteção, calça, eles também vendem a famosa caneleira, que é super barato, cotoveleira, que pode colocar por cima ou por baixo da roupa. O importante é se proteger. Isso aí. E o capacete é muito importante, né? A gente falou aqui agora há pouco nos bastidores, estava comentando, porque a nossa região é uma região litorânea, calor, capacete aberto, capacete que não envolve tanta proteção, sempre capacete fechado, né? Capacete fechado em viagem. Você pode sair, como eu falei antes, com um tempo bom, você pegar uma chuva forte na viagem. 60, 80 km por hora, uma chuva forte, dói no rosto. Sim. Parece que você está levando pedrada, realmente. Exatamente. Capacete fechado. E outra dica, sempre veja a condição da sua viseira. Importantíssimo. Um pouco riscada, um pouco fosca, você vai pegar o reflexo da luz contrária dos carros e ela vai te cegar mesmo. Vai. E a gente, primeira viagem, a gente não recomenda viajar à noite, né? Principalmente para algum lugar que não conhece, mas vai ter momentos que você vai ter que pilotar um pouco à noite. Obrigado. Nem sempre vai ser perfeito do que a gente quer. Então, a gente precisa entender que a primeira viagem vai surgir um monte de coisa que não está preparado. Né? Então, viagem com a mente preparada para encontrar o inesperado, apesar de ter a rota montadinha, moto 100%, equipamento 100%, mas é mente preparada. Né? Agora eu quero saber o seguinte, a gente vai finalizar aqui o vídeo com essas dicas. Conta um perrengue aí de cada um, vai. A gente falou o inesperado, o que vocês já pegaram de inesperado aí na estrada? Alguma rota ainda aí para Argentina, Uruguai, para onde vocês foram aí? Ixi, um monte. São vários, né? Pra ver, vários, sempre acontece, né? O acidente foi algo inesperado. Eu coloquei a minha moto em terrenos assim que eu não imaginava como é que daria pra frente, que era areia, que era pedra. Cascalho, tudo. Subida, descida. E aí eu tinha recém chegado na cidade, só instalado, tirei a parte da bagagem e aí desci pra sentido uma cachoeira em Minas. Aí eu vi que o tempo começou a fechar, mas eu já tava longe. Tem uma estrada de terra, areia. E eu pensei assim, se isso aqui chove,
eu não vou conseguir sair, porque ia virar um barro só. Nossa, imagina. Nossa, é horrível. O acidente é uma, essa da estrada e a outra porque eu não estava preparada, nem esperava que chovesse naquela hora. É que apesar de a gente montar a rota, a gente está vendo um desenho virtual, né? Algumas vezes a gente nem se preocupa em ver o tipo da pista. Sim. Pode ser que seja asfalto, mas pode ser cascalho, pode ser subida, descida. Pode ser lama, né? pode ser muita lama. E aí, tu pegou muita lama? Eu não sei, essa referência aí que tu tá falando foi porque tu atolou em algum lugar? Não, não. Não? A história, hoje eu até dou um pouco de risada sobre isso, Sim. mas uma vez eu errei o caminho, dei 80 km fora da rota, fui parar em Salta, na Argentina. Olha só. Errasse uma curvinha aqui, aqui em Santa Catarina, fosse parar em Salta. Não, olha só. Poxa, agora vamos corrigir. Vamos ter que dar o jeito. 5 e meia da tarde, sol baixando, enchi o tanque da moto, voltei para a rodovia. Para rodar aí mais uns 200 ainda. Nossa Senhora. Peguei a rodovia, de repente quando eu fui retomar a velocidade, a moto cortou a ignição, apagou. Xê. Puxei a embreagem, fui para o acostamento, pensei, poxa, Tá tudo certo, tem combustível. tem combustível, tá tudo certo, nunca me deixou na mão, vai estragar agora. Bati na partida, ligou, voltei para a rodovia, comecei a acelerar, morreu de novo. Pensei, não, cara, será que o cara abasteceu com diesel? Né? Imagina. Voltei, abri o tanque, cheirei gasolina, fechei a tampa. Aí eu lembrei que eu tinha levado uma estopa para limpar a corrente, para limpar a mão, caso desse algum perrengue. Eu botei Tá essa no kit estopa, emergência. Tá no kit emergência. Eu botei ela debaixo do banco da moto. Debaixo do banco tem o snorkel, a gente chama, que é a entrada de ar para o carburador ou para a injeção eletrônica. E essa estopa... Ou seja, para dar combustão. Para dar combustão. Assim como a gasolina precisa de oxigênio. De oxigênio. Essa estopa entrou nesse snorkel. Nossa. E a moto não puxava oxigênio. Ainda bem que eu lembrei dela. Que lembrou da estopa, né? Tirei a estopa, a moto ficou redonda. Foi embora. Se eu não tivesse lembrado dela, é guincho, leva na oficina e Para o descobrir. que é? Para descobrir que era só uma simples estopa. Só uma simples estopa, Pra ver... quase me causou uma dor de cabeça. Então, para ver que pode ser um acidente, pode ser um problema que a gente espera que não aconteça, mas pode ser uma estopa. Uma simples mudança aí na sua preparação de viagem. Então, prepare-se para a viagem, vai acontecer alguns perrengues, seja de caminho, ou seja... Eu tive também problemas quando eu fui para a Serra do Corvo Branco, no começo do ano, na Expedição Chuí, a galera acompanhou. A gente traçou a rota, chegamos lá e encontramos um pedaço de cerca de 800 metros em obra, que era pura lama. Eu ainda estava de XRE, suspensão alta, entrei naquela lama funda, assim, afundava 30, 40 centímetros de final. Fui embora. Tinha gente de MT-07, 500X. Para lama baixa, branca de lama. Foi dançando na lama até passar, entendeu? Então, vai surgir alguns pontos. E assim, a gente estava em Grão-Pará, caminho do Corvo Branco já. Para a gente voltar para o outro lado seria cerca de 200 quilômetros, 100 e poucos quilômetros a nossa próxima volta. Então, ou encarava aquilo ali, ou voltava e dormia em outro lugar para depois seguir viagem. Então, algumas coisas podem realmente acontecer, tem que estar preparado para tudo, né? Então, acho que era isso, as principais dicas aí de viagens para a primeira viagem, né? As dicas para preparar. Então, prepare a moto, faça a rota, tenha seu kit emergência com tudo preparado. Enche o tanque. Enche o tanque, né? Vê se tem tanque, de vez em quando dá uma balançadinha para ver se tem combustível ainda, né? Para garantir. E leve os equipamentos corretos aí para não passar frio, enfim, para estar preparado para viajar de moto. É isso aí, galera? Isso aí. E a última dica, vá para a estrada. Pegue a estrada, a moto não foi feito para ficar parado. Não foi feito, né? Essas duas pessoas aqui são provas disso, eu também, então a gente gosta muito de pegar a estrada. Pegue a estrada. Se tiver dúvida de como fazer sua primeira viagem, vai no Instagram desses dois aqui, ó, e manda mensagem lá para eles que eles vão ajudar vocês. Mas também pode mandar aqui embaixo nos comentários pra gente também. E assim, se vê que tem alguma situação um pouco diferente aí, tá com um pouco de receio, vai viajar para um lugar um pouco mais distante, busque bastante informação. Tem informação em tudo quanto é lugar, né? Tem informação aqui no YouTube para vocês, tem informação no Instagram. Vá atrás que você vai conseguir encontrar. Se precisar saber alguma dica de como ajustar a corrente, tem no seu canal também. Isso, exatamente. O Arthur está lá participando. Lá que tem um vídeo bem bacana. Tem dicas sobre corrente com retentor, sem retentor, tem dica para aumentar a vida útil, para fazer lubrificação, para deixar ela limpa. Então, qual óleo correto, como ajustar. Tem tudo lá. Se quiser descobrir como limpar durante a viagem também, só seguir o passo a passo que o Arthurzão explicou para a gente lá, que não tem erro. Beleza, galera? Então era isso. Nos vemos no próximo vídeo.